sono aqui, ó. Cremezinho para as mãos de lavanda. Acho que tem no Brasil, né? Ah, não é Bath and Body Works. Qual que é essa daqui? Ai, gente, não tô. Qual que é essa, gente? Meu Deus, eu acho que tem sim. Qual que é aquele creme, Gabi, que você falou que tinha comprado, que é maravilhoso? É É Bath The and Body Body Shop. Works. Ah, então Bath and Body Works não tem no Brasil, mas deve ter, né? Creminhos para as mãos, de lavanda para relaxar. Eu É, nunca quem... vi, mas deve ter online, né? Sim, Bath and Body Works, não sei. Não sei se tem no Brasil. Mas enfim, né? Deve ter outros cremes e é interessante. Ontem, quem não viu a live, eu sei que a Mili viu depois, mas quem não viu a live com a doutora Tharise, cardiologista, deve ver e viu que realmente funciona, né? As estratégias funcionam. Obviamente que não numa dosagem de um remédio, mas, né, você juntando microestratégias no todo vai fazer uma grande diferença, né? Que eu falo, os pequenos degraus. Então, por que não, né? E até porque o cheirinho disso aqui, o aroma, delícia e relaxa, né? Sistema simpático, parasimpático. Enfim, vamos à live sono e recuperação. Que o sono é o grande pilar que vai decidir qual vai ser a energia do seu dia, a sua clareza mental e o seu equilíbrio emocional. Nossa, o sono. Até gravei agora os stories e falando que as pessoas me perguntam como é que você tem tanto, me mandam, como é que você tem tanta energia, Tel? Como é que você consegue acordar, fazer aula de tênis, ir para praia, ir para academia, voltar, trabalhar, fazer live e ainda ter disposição? Sono. Com certeza, sono é. Não, Gabi, você não dorme, né? Você não dorme. Eu fico impressionada e eu não sei como é que você tem energia para fazer as coisas, porque o dia que eu não durmo, eu fico arrastada, mal-humorada, com fome, vontade de comer porcaria, fico com fog, né, mental, fico sem a cognição, sem raciocínio, fico desequilibrada emocionalmente. Você não consegue nem sentir, nem ter discernimento dos seus sentimentos, que fica tudo muito confuso, né? Então, o sono, deixa eu até botar aqui. O que você falou? Eu durmo pouco ou durmo muito? Pois é, gente. Pois é. Então, eu até pesquisei sobre o tal do sono fragmentado. Há controvérsia, é interessante, a gente vai ver, mas há controvérsias do sono fragmentado, tá? Então, vamos lá. O que é o sono? Primeiramente, né, para a gente entender o porquê e como funciona e como a gente pode melhorar, né? Eu sempre acho interessante a gente entender o porquê, para daí conseguir estratégias para melhorar. O sono é um estado ativo de altíssima complexidade, no qual nosso corpo vai se reorganizar, processos que não podem acontecer enquanto estamos acordados. Então, dormir é um processo de manutenção biológica, né? Você faz manutenção em tudo, deveria fazer, né? No carro, ar-condicionado, tudo, né? Que de bem material, vamos dizer, durável, você tem que fazer a tal da manutenção. Nosso organismo precisa fazer a manutenção diária também. Quando a gente entra no estado do sono, o nosso cérebro ele muda de frequência, a temperatura interna ela cai, a memória é processada, os tecidos são reparados, a inflamação é reduzida e o sistema imune é reorganizado. Então, já nem preciso enfatizar a importância do nosso sono, né? Durante o sono profundo, que é o sono REM, o corpo executa um trabalho de reparação celular, regeneração dos tecidos, a liberação de hormônios anabólicos, como o GH, o hormônio do crescimento, a eliminação de resíduos metabólicos pelo sistema linfático, inclusive proteínas relacionadas ao envelhecimento cerebral, como a beta-amiloide. O que é o sistema linfático? É o responsável pela limpeza profunda de toxinas, resíduos e proteínas que se acumulam no nosso cérebro durante o dia. E ele só funciona, essa limpeza, de verdade, enquanto dormimos, especialmente no sono profundo, o sono REM, que é aquele
que a gente tem mais dificuldade de entrar, né? Principalmente quem tem o sono picado, tal do sono leve, o sono REM, ele é altamente prejudicado. E aí você não sabe nem o que é dormir, na verdade. Se você não tem um sono profundo, a gente vai adentrar em quantas horas é preciso de sono REM por noite para você recuperar. Mas se você não tem o sono REM, eu durmo às 8 horas, mas se não entra em sono profundo, a qualidade do seu sono não é boa e você não vai ter essa reparação, essa faxina que é feita enquanto você está dormindo. Tem esses processos, você pode até sobreviver. Por isso que eu falo, se você não dorme bem, você sobrevive. Você não sabe o que é ter qualidade de vida. Você não vai funcionar no seu melhor potencial. Uma única noite de sono ruim já aumenta as suas inflamações, reduz a sensibilidade à insulina, altera o seu humor, gera compulsão, aquela vontade louca de comer desenfreadamente, porcaria principalmente, doce, fritureba, carbolândia, e vai reduzir a sua capacidade cognitiva, absurdamente, tá? Então vamos lá, quanto precisamos dormir e de sono REM, de sono e sono REM, o sono profundo. Ó, a maioria, estamos falando da maioria aqui, tá? Precisa de 7 a 9 horas por noite. Existem exceções genéticas, tem gente que dorme 5 horas, 6 horas e se recuperam. Bem, mas isso é exceção, não é a regra. E elas são raras, até na verdade. Para todas as outras pessoas, nós, seres humanos normais, a gente precisa dormir de 7 a 9 horas. Menos que isso vai comprometer o nosso metabolismo, o nosso humor, a imunidade e a cognição. Então, mais importante do que o número de horas é essa arquitetura do sono, principalmente do sono REM. A gente precisa de 20 a 25% de sono REM, o que equivale a 90 a 110 minutos por noite. Então, 1h30, 1h50, por aí. E a gente precisa de 15 a 25% de sono profundo. Aqui ele fez uma diferenciação de sono REM do sono profundo, mas o sono REM é o sono profundo. Eu até não entendi o porquê disso. Acredito que o sono, até depois eu vou pesquisar isso. O sono, ele classifica como sono profundo, quando você dorme, e depois o sono REM é o reparador, né? Depois eu vou pesquisar isso, eu volto com a informação. Mas você precisa de 90 a 110 minutos de sono REM, que é o que vai realmente fazer a reparação no seu organismo, vai fazer o reset no seu organismo. Então, não importa se você ficou lá 8, 9 horas na cama, ficou naquele sono sem qualidade, acordando, aquele sono leve, se você não teve o sono reparador, tá? Você vai acordar exausta, irritada, com fome e com dificuldade de raciocínio. Então, como é que o sono é regulado? Ele tem dois mecanismos, na verdade. A pressão da adenosina e o ciclo circadiano, o famoso ciclo circadiano, né? O primeiro mecanismo, a pressão da adenosina, conforme você passa o dia acordada, a adenosina vai se acumulando no cérebro e vai gerando uma sensação de sonolência. Quanto mais tempo acordada você fica, maior a pressão para você dormir. E a cafeína, olha que interessante, por que dizem para não tomar cafeína à tarde e tal, que vai interferir no tal do sono? A cafeína, ela não vai eliminar o cansaço, ela vai bloquear esses receptores da adenosina, o que vai enganar o nosso cérebro, mas vai atrapalhar o início do sono mais tarde. Então, por isso que é bom você não ingerir cafeína. A partir das 4, 5 horas não é interessante para o organismo, tá? E o segundo mecanismo que regula o sono é o ciclo circadiano, que é o nosso relógio biológico interno,
que vai organizar o dia e a noite, né? Por isso que quando a gente viaja para um fuso diferente, o ciclo circadiano fica todo errado, todo desequilibrado. Porque o nosso corpo, ele gosta de constância, ele gosta de dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Você pode ver final de semana, se você acorda durante a semana 6, 6:30, final de semana, 6 horas, você pode olhar no relógio lá que você está acordada. Porque o organismo gosta dessa previsibilidade, ele consome até menos energia na previsibilidade. Por isso você fala, poxa, final de semana que eu tenho para dormir, não consigo dormir. Pois é o sistema do tal do ciclo circadiano, que ele é regulado para isso. E esse relógio, esse ciclo, ele depende de luz, de temperatura, de horários e hábitos, principalmente os hábitos noturnos, né? Tem um pessoal que é meio morcego, nossa senhora, que eu fico impressionada. Luz natural pela manhã, então, vai sinalizar ao corpo que o dia começou e vai elevar o seu cortisol matinal de forma saudável. À noite, quando escurece, a temperatura interna vai cair, a melatonina vai aumentar e o corpo vai entrar em modo desaceleração. E quando esse ritmo, esse ciclo é desorganizado, com luzes fortes à noite, luz amarela, som alto, estímulos, TikTok, Instagram, filme de terror, que te acelera, que te deixa estressada, o que vai acontecer? A estabilidade dos horários, né? Os estímulos constantes, o seu cérebro não vai saber que é hora de dormir. E o seu sono vai ficar o quê? Raso, fragmentado e de baixíssima qualidade. Então, por isso, a gente vai falar da higiene do sono. É imprescindível para você ter um sono de qualidade reparador, você fazer a higiene do sono. E isso inclui temperatura, luz, estímulo, até o cheiro, tá? Os aromas. Mas antes de entrar na higiene do sono, eu queria falar dos protocolos de sono fracionado, que são famosos, né? Tem até um casal famoso na internet que eles fazem isso, e até uma das nossas alunas, eu sei que já testou. Eu acho que ela não se adaptou, pelo que os últimos relatos que eu tive. Mas o que é o sono fracionado ou sono polifásico? Que a pessoa dorme em blocos menores ao longo do dia. A teoria. Ai, meu Deus, saiu aqui. A teoria, ela defende que, com adaptação, o nosso cérebro poderia entrar em mais rápido nas fases profundas, aumentando a eficiência. Alguns relatam a clareza mental e maior produtividade. E esse método realmente funciona em ambientes externos, como navegação oceânica, missões militares. Então, assim, eu até estudei esse sono fragmentado, porém, todavia, no entanto, eu acho um pouco agressivo para o organismo. Não sei se eu acordo, sei lá, se eu vou dormir 11 da noite, se eu acordo 3 da manhã, eu tô meio grogue. Eu não tô pronta para viver ainda, não me sinto recuperada. Mas daí teoricamente, teria o outro bloco de sono, né? Mas quando olhamos para a fisiologia humana, a ciência mostra limites claros. O sono fracionado reduz o tempo do sono REM, porque o REM acontece mais intensamente nos ciclos finais da noite, e sem o REM suficiente, o sono REM, o sono profundo, o humor piora, a memória fica prejudicada e a clareza mental esquece. O que vai acontecer? Também vai prejudicar o sono REM, porque o corpo ele precisa de queda contínua de temperatura interna. E os ciclos curtos vão quebrar esses processos. E, além disso, vão fragmentar o sistema linfático, que é responsável por baixar as toxinas do cérebro enquanto dormimos. Ou seja, em resumo, o sono fracionado ele não é totalmente ruim, mas ele só funciona para uma minoria adaptada. Se você quiser se adaptar e ver se é para você, é possível, né? Quem trabalha, por exemplo, faz plantão, quem de madrugada, não sei, quem tem filho, né? Que acorda, tem que acordar na madrugada e tal, nossa, tem milhões de blocos de sono, né? Não são só dois, são infinitos blocos de sono. Mas, enfim,
o que a literatura fala para quem busca saúde, clareza mental e energia ao acordar, o sono contínuo ainda é o padrão, né? Mas nada é fixo. Dá para testar? Dá para testar. Eu não quero testar, mas se você quiser testar e depois me contar se você se adaptou e como foi, acho uma excelente ideia. Acho ótimo, um experimento. Para botar aqui na próxima turma, a gente pode falar. Agora vamos à higiene do sono. A higiene do sono, ela é fundamental. O que seria higiene do sono? Para você melhorar a qualidade do seu sono, né? As pessoas pensam muito em chá, em melatonina, um travesseiro novo, mas não. O que vai determinar a higiene do sono? É um conjunto de ajustes fisiológicos que vão preparar o nosso cérebro para reduzir a atividade neural. Não é tomar chazinho, não é tomar olhinho, é esse conjunto que a gente vai tratar agora. A gente vai ter que estabilizar o sistema nervoso e permitir que você entre nas fases de reparação física e mental. É o vulgo desligar, o processo de desligamento. Primeiramente, luz, o primeiro marcador do nosso ciclo circadiano. A luz, ela é um fator que organiza, vai simplesmente organizar o nosso, né, ritmo interno, o nosso ciclo circadiano. Dentro do nosso cérebro existe um núcleo chamado supraquiasmático, que entende duas coisas, luz forte pela manhã e escuridão à noite. Nossa, gente, pessoal que dorme com a janela aberta. Ah, porque eu gosto de ver a luz da lua, a luz das estrelas. Já convivi com esse pessoal. Eu preciso de escuridão para dormir, né? O que, biologicamente falando, é o correto, né? É o correto. Tem gente que dorme com luz acesa do toalete. Tem gente que dorme com a TV ligada, que precisa de um barulhinho, né? Pois é. Aí eu acho até interessante conversar com essas pessoas. A energia, a disposição, como é que ela acorda durante o dia. E engraçado que essas pessoas que dormem com a janela aberta e tal, são as pessoas mais exaustas que eu conheço, tá? E eu nem tô falando de amiga, não, tô falando de outras pessoas. As pessoas mais, ai, tô sempre cansada, sem disposição, mas, poxa, na hora de dormir, ai, quero dormir com a janela aberta. E outra coisa, janela aberta, ai, no verão vou dormir com a janela aberta que tem um ventinho. A gente vai ver que o quarto tem uma temperatura ideal. Precisa estar numa temperatura ideal. E não, temperatura ambiente não é essa temperatura, tá? E às vezes são esses detalhes que estão acabando com o sono da pessoa e ela nem se dá conta do que está acontecendo. Ó, minha irmã dorme com a TV ligada e vive de mau humor, tá vendo? É exatamente isso. Você vê é batata. A pessoa que dorme com a janela aberta, com a luz do toalete acesa, com a TV ligada, com o celular na mão, a pessoa que está com o estímulo ali, principalmente sem a escuridão, faz aí o teste, vê alguém que você vê que dorme assim, pergunta aí como é que é a sua disposição, vê se ela vai treinar todos os dias, vê se ela tem energia, se ela é bem-humorada, se ela é enérgica ou se ela vive, ai, tô cansada. Ai, tô arrastada. É batata, tá? Quando você não recebe também luz natural cedo, o seu cérebro não sabe que o dia começou e o seu cortisol matinal não sobe direito e você já começa o dia com menos energia. À noite, se você se expõe a telas, LED, televisão, o cérebro interpreta que ainda é dia. A melatonina não vai subir, que é produzida por nosso organismo para regular o ciclo circadiano, por isso que a melatonina é bom para regular o ciclo circadiano. Quando você sai do seu ritmo normal, você tem que tomar melatonina para regular, não é para induzir ao sono, tá? A gente já conversou sobre isso. Então, a melatonina não vai subir, o seu corpo não vai esfriar e o seu sono profundo vai ficar superficial. Ou seja, o mau humor, a falta de energia, de disposição, a vontade louca de comer porcaria o dia inteiro, a cognição falha, pessoa que vive esquecida, esqueci, desatenta.
É batata que o sono dela não é legal. Isso com certeza, eu boto minha mão no fogo. Então, se você não ajusta a luz, primeiramente a luz baixa, aqui tá ligado, obviamente que eu tô aqui dando aula, mas já te falei, luz baixa, luz amarela, a luz amarela. A Lê não tá na live, a Lê é arquiteta. Luz amarela, luz branca é para hospital, é para mesa de cirurgia, é para delegacia, para ver bem o rosto do elemento, entendeu? Para ver ali o órgão que está sendo operado. Em casa, você usa luz amarela, luz baixa, luz indireta. Você não me usa luz branca em casa, never ever, never ever. A não ser que você vai fazer alguma cirurgia dentro de casa, né? Vai fazer uma dissecação, sei lá. Mas é luz amarela, sempre, sempre. Até porque visualmente é muito mais bonito luz amarela a luz branca, né? Você entra numa delegacia, no hospital, aquela luz já dá até um desespero, né? Enfim. Então, a luz é um fator, sim, que vai determinar se você vai, né? A luz à noite, zero luz, escuro, vai determinar se você está cansada com aquela névoa mental e vai passar o dia lutando contra a sua fisiologia, né? Você vai estar sempre ali correndo atrás da roda. Temperatura. A queda de temperatura corporal é essencial para que o cérebro permita a entrada no sono profundo. Não é opcional. É simplesmente fisiológico, não tem opção. O corpo ele precisa perder aproximadamente 1 grau Celsius para acionar as fases de reparo muscular, de equilíbrio hormonal e limpeza cerebral. Se o ambiente está quente, pessoal que gosta de dormir com a porcaria da janela aberta, que eu fico doida com isso. Ai, porque eu gosto de sentir o sereno. Não vou, não, segura. Vamos segurar. Se você gosta de dormir com a janela aberta, o seu corpo não vai conseguir fazer a sua recuperação, essas fases, né? Essa reparação muscular, esse equilíbrio, essa limpeza, essa queda. Se você está com a janela aberta, com a temperatura da natureza, do ambiente, a não ser que você esteja na neve, né, querida? Você está na Europa, esquiando, no Chile, tá lá na Argentina. Aí, ok, tá nevando, não tem problema, entendeu? Eu tô falando de Brasil. Verão, Florianópolis. Nossa, Norte, Nordeste, então nem se fala, é insalubre. Ou seja, se a temperatura está ambiente, o corpo ele vai tentar dissipar o calor, não vai conseguir, ele vai te despertar e o seu sono vai ficar altamente fragmentado. Você não vai conseguir entrar no sono profundo. E aí já era, né? Desandou tudo. Ou seja, o seu quarto, estratégia simples, como melhorar o seu sono? Primeiramente, como está a temperatura do seu quarto? Ela está entre 18 e 22 graus. Ah, mas é muito frio. Você coloca uma mantinha, porque o organismo ele precisa descer esse grau para entrar no estado de reparação. Se o seu corpo está quente, se ele não consegue descer esse 1 grau, você vai ficar acordando. Você vai ficar, ai, que calor. Ai, tô com calor. Por quê? Porque o seu organismo não conseguiu descer a temperatura. E aí estragou tudo, né? Isso é neurofisiologia, tá? Então, o seu quarto precisa estar entre 18 e 22 graus para evitar aquele despertar cansado, irritado, a sensação que você não dormiu e não descansou. Então, são pequenos ajustes que fazem muita diferença na qualidade do seu sono. Um outro ponto da higiene do sono. A alimentação noturna. O pessoal que adora comer à noite, né? Um churrasco, uma pizza, um sushi, até o sushi, tá? Não é legal. Porque a relação da comida interfere diretamente no seu sono, que vai
impactar na sua digestão, na sua inflamação e nos seus microdespertares. Melhora que a hora que chegar na tacinha de vinho, nossa senhora, eu preferia nem saber. Mas como não é possível de saber, a gente sabe e a gente, né, equilibra os pratinhos, damage control. O que você come à noite muda a qualidade elétrica do seu cérebro durante o sono. Jantar muito pesado, coisas gordurosas, ultra processadas, até coisas cruas à noite, não é legal. Vai aumentar a produção de citocinas inflamatórias e vai ativar o sistema digestivo quando ele deveria estar desacelerando. Coisas cruas à noite, ela não é muito bem digerida. O organismo ele tem que trabalhar mais para digerir alimentos crus. Então é preferível você sempre comer alimentos cozidos à noite. O seu fogo digestivo está mais apagado à noite. E se for para comer, coma coisas leves e cozidas para facilitar a digestão, tá? Quanto mais cru o alimento, mais o organismo demanda energia para fazer a digestão daquele alimento. Então, isso vai fragmentar o nosso sono profundo, vai aumentar a chance de refluxo e vai fazer a gente acordar mais vezes. Então, o organismo vai estar ocupado com algo que era para estar adormecido naquele momento, o sistema digestivo. Então, se for comer, lembra, sempre prefira alimentos cozidos, porque o alimento já está na metade do caminho, né? O organismo vai ser de mais fácil digestão para o organismo, tá? Não coma coisas pesadas, tenta, né, evitar pizza, churrasco, sushi, frituras, açúcar, gorduras, né? A gente sabe, né? A gente finge que não sabe, mas a gente sabe. Mas agora entender o que acontece ali, aí o buraco é mais embaixo, né? Porque daí você sabe que vai prejudicar o seu sono. Diretamente, não é nem indiretamente, é diretamente, que o organismo vai estar ocupado ali no processo, desesperado, tentando resolver aquela comida, aquela bomba que você botou para dentro, na hora que ele precisava relaxar para recuperar e reparar, né? O seu todo. Outro ponto da higiene do sono, desaceleração cognitiva. O cérebro, ele não tem um botão de desligar. Ele precisa de um período de desaceleração. Quando você trabalha até tarde, quando você discute, argumenta, né, efusivamente, você fica no WhatsApp, no Instagram, nossa, ontem eu tava. Nossa, mas assim, pelo menos eu gosto de ver besteira para relaxar, sabe? Para desopilar, mas não tá certo. Não tá. Fiquei vendo porcaria. Mas o que que acontece fisiologicamente falando? Você mantém altos níveis de glutamato, que é um neurotransmissor excitador. Você fica mais excitada. O seu cérebro vai ficar mais elétrico e vai ter dificuldade para entrar nas fases profundas do sono. É por isso que a gente, muitas vezes, a gente deita cansada, mas a gente não consegue dormir, porque o corpo, ele até quer, mas o seu cérebro, ele está em estado de hiperexcitação, de vigília. Então, por isso que é importante, se você for fazer algo à noite, quiser ver alguma coisa e tal, pega um livro físico mesmo, né? Até acho que tem aquelas aqueles livros eletrônicos que não prejudicam a visão. É interessante também, mas assim, evitar ao máximo tela. Eu sei que é difícil, eu sou uma pessoa que eu tento, eu me esforço, mas a gente fica, né? Vendo besteira, vai para filme, vai para o Netflix, aí você fica ali presa, né? Você quer ver mais uma série, mais uma, e aí é uma coisa de suspense, e você fica hiperexcitada, né? E isso o cérebro acaba afetando esse neurotransmissor da excitação, e aí você pode até desligar, você não vai dormir. Vai dormir mesmo, por isso a importância da desaceleração cognitiva, a higiene do sono. Outra coisa que já falamos, consistência. Dormir e acordar em horários diferentes
todos os dias confunde o seu ciclo circadiano. O corpo não sabe quando é hora de aumentar a melatonina, quando elevar o cortisol matinal e quando reduzir a temperatura. Essa desorganização vai refletir diretamente na fadiga, na irritabilidade e naquele brain fog, naquela falta de clareza mental ao acordar. Quando você dorme e acorda no mesmo horário, todos os dias, o seu cérebro entende exatamente qual o momento que ele deve aumentar a melatonina, quando ele deve reduzir a temperatura corporal, ele tem previsibilidade, se dá segurança para o seu corpo, né, para o seu templo. Então ele sabe, ele gosta, já te falei, ele gosta de ter essa constância, que até ele vai utilizar menos energia. Nosso corpo, ele gosta, quanto menos energia ele tiver que consumir, tanto física quanto mental, para processo de sobrevivência, é o que o nosso organismo gosta. Então, ele vai entender o momento também de desacelerar a atividade neuronal, de reorganizar o sistema linfático, entrar no sono profundo. Esse alinhamento de dormir e acordar no mesmo horário vai criar uma previsibilidade interna, te dá até uma segurança. Você sabe a hora que você vai dormir, sabe a hora que você vai acordar, né? O seu corpo vai funcionar melhor quando ele tem essa clareza, quando ele sabe o que vai acontecer, né? Ele até economiza energia, que já falamos. Agora, o contrário também é verdadeiro. Quando você dorme cada dia em um horário diferente, o seu corpo ele perde totalmente o timing. A gente sabe, né? A pessoa na nossa vida, quando ela perde o timing, já era, né? Ai, eu queria tanto, mas a pessoa não queria. Daí, uma hora a pessoa quer, aí ela perdeu o timing dela, aí já era, né? Aí desandou, aí cada um que resolve os seus BOs, não é mesmo? Então, a melatonina vai subir na hora errada, se você dorme e acorda em horários diferentes. O cortisol, ele sobe quando não deveria, a temperatura do corpo fica desregulada, o sono é raso, fragmentado, leve, e você vai acordar totalmente sem energia. Muito menos do que você gostaria que quando você acorda. Só que quando você acorda, exausto. É dessa forma. Se você, né, não tem essa consistência de dormir e acordar no mesmo horário. Você pode ver o dia que você dorme num horário diferente, uma hora mais tarde, você vai acordar no mesmo horário, porque o organismo vai te dar essa previsibilidade, e você fala, cara, meu Deus, uma hora de sono a menos te distrai. Pelo menos para mim é assim, né? Não sei se para vocês. Se sentem um impacto, né? Porque quem dorme mal, vou te dizer, conheço pessoas que dormem muito mal, e elas se acostumam a isso. Elas estão sempre sem energia, estão sempre arrastadas, estão sempre cansadas. Só que elas acham normal. Elas vão levando. Qualquer meia hora faz. Nossa, qualquer meia hora faz falta. E até é legal, o dia que você não dorme bem, se dorme uma hora a mais tal, você tentar dar um cochilo de 20 minutos, não mais que isso, tá? Até coloca o despertador de você dormir 20 minutos à tarde, te dá uma bela resetada. Mas não levar isso para o normal do dia a dia, né? Você utilizar como estratégia um dia que você não conseguiu dormir as suas horas de sono, você dormir 20 minutos à tarde faz muita diferença para a cognição, tá? Que mais? Então, rotina, essa consistência, essa constância não é um capricho. É um capricho, não. É uma forma de ensinar o nosso cérebro a entrar no modo recuperação no momento exato. É isso que vai melhorar a profundidade do sono, a sua energia, o seu humor, a saciedade, a disposição para treinar e até a forma como você reage emocionalmente durante o dia, para não sair brigando com todo mundo, querendo esganar todo mundo. O sono ó. E o último item da higiene do sono, que deve ser observado, estímulos sensoriais. Somos apenas bebês precisando dormir e acordar em horários certinhos, exatamente. Exatamente. A gente precisa dormir e acordar, só que às vezes a gente sabe que a realidade não é essa, né? Por isso que a gente tem estratégias para melhorar, mas nada substitui a higiene de sono, tá? Nada. Você nem precisa tomar suplemento nenhum. Se você tenta fazer uma higiene, você faz agora
um adendo. Se você faz a higiene do sono e aí, mesmo assim seu sono não é bom, aí realmente tem que investigar, procurar um médico, ajuda, fazer os exames, ver o que é seu caso, se precisa fazer cirurgia, se é desvio de septo, se é algo, né, se é algo do próprio organismo que você precisa reparar, né, que às vezes realmente a genética não colabora. Mas o último item são os estímulos sensoriais. O nosso cérebro, ele responde, olha que interessante, ele responde a cheiros, sons e texturas, mesmo quando dormimos. Eu não sabia disso. Ó, um quarto silencioso, escuro e com cheiro neutro ou calmante reduz microdespertares, modula o sistema nervoso e permite ciclos mais longos e estáveis. Por isso, a lavanda e a bergamota têm evidência científica em reduzir a frequência cardíaca e facilitar o início do sono. Então é interessante, né? Você botar um olhinho de lavanda, de bergamota. Eu já te falei que lavanda me faz sonhar muito, né? Não vou te indicar, dizer que é maravilhoso. Ela realmente te ajuda no relaxamento, mas para mim faz sonhar demais. E nossa, é sonho muito vívido, assim. Eu já sou uma pessoa com muita energia, no sono não preciso descansar, né? Sonhar demais nossa, com muita coisa, não. Já tá bom. Ou seja, ajustes sensoriais criam um ambiente seguro para o cérebro desligar, e isso vai se traduzir em dormir bem e acordar ainda melhor. Então, em resumo, higiene do sono não é um chazinho, não é o olhinho, é você levar em consideração esses seis rituais, vamos dizer, esses seis fatores que são extremamente importantes, extremamente você deve tomar muito cuidado e observar eles, o contexto, o todo, para ajustar, né, se algum deles estiver desregulado, porque não adianta suplementar, não adianta fazer chazinho, não adianta nada vai substituir um bom ritual, uma boa higiene do sono, tá? Pode tomar a melatonina que for, porque o básico da fisiologia você não vai conseguir substituir. Então, começa pelo básico, depois a gente dá uma incrementada, se for o caso, tá? Agora vamos à parte da tacinha de vinho para relaxar. O povo que gosta de tomar uma tacinha de vinho para relaxar, eu já fui essa pessoa, tá? Adorava tomar uma tacinha de vinho para relaxar à noite, adorava. A tomar uma tacinha de vinho para relaxar. Ai, santa ingenuidade, né? Eu preferia, às vezes eu falo, a ignorância é uma bênção, né? Muita gente acredita, eu acreditava, que uma tacinha de vinho ajuda a relaxar antes de dormir. Mas o que acontece? Mas o que acontece com o álcool? Vou desligar. É melhor não saber. O álcool, ele não induz o sono, ele induz a sedação. E sedação não é sono. É muito diferente. O que acontece dentro do corpo depois de uma taça de vinho é completamente diferente do que relaxar. Quando você consome o álcool, o fígado, ele vai começar a convertê-lo em acetaldeído, já falamos sobre isso, que é uma molécula altamente tóxica para o nosso organismo e extremamente irritante. O organismo, ele não consegue lidar com um acetaldeído, uma toxina. E essa toxina, ela precisa ser neutralizada rapidamente, porque ela vai gerar o estresse oxidativo, as inflamações e vai ativar os nossos mecanismos de defesa. Enquanto o nosso corpo está ocupado lidando com esse composto tóxico, ele vai deixar de realizar processos normais de reparação que acontecem durante o sono, que a gente já falou, né? A redução da inflamação, mas vou reforçar aqui, né? Quando você bebe a tal da tacinha de vinho à noite, o que o seu organismo vai deixar? Ele vai estar lá ocupado com acetaldeído, né? Vai tentar combater a toxina. Ele vai deixar de reduzir a inflamação sistêmica, de regular o cortisol, de reorganizar o sistema imunológico, de reparar os tecidos, de estabilizar os neurotransmissores, de fazer a limpeza das toxinas do cérebro, de equilibrar os hormônios da saciedade, por isso que você acorda,
né? Você passa o dia com vontade de comer porcaria, no dia seguinte que você bebe. E também de consolidar a memória e a emoção. Você fica até emotiva e nem sabe por quê, né? Ai, hoje eu tô emotiva. Pois é, pode ter sido a sua tacinha de vinho. E tudo isso vai exigir um corpo em repouso, né? Todos esses processos, repouso metabólico e não estado de combate químico contra o acetaldeído. E o problema não é, olha só, não é só o acetaldeído. O álcool também aumenta a liberação de glutamato, que é um neurotransmissor excitador que a gente falou. E quando o efeito sedativo inicial passa, o glutamato sobe e causa microdespertares ao longo da madrugada. E esses microdespertares você pode nem perceber, tá? Que acordou, mas no dia seguinte é batata. Você tá cansada, irritada, com fome, com a mente turva, com a sensação de ressaca, mesmo com pouca bebida, mesmo com a tal da uma tacinha. Porque não adianta. O organismo, ele tava, enquanto você estava dormindo, ele estava preocupado em eliminar o acetaldeído, né? Infelizmente. Outro ponto importante é que o álcool fragmenta o sono profundo e reduz drasticamente o sono REM, que é a fase responsável por processamento emocional, clareza mental, criatividade e estabilidade do humor. E sem o sono REM, você acorda com o cérebro desorganizado. E tem mais, tá, Mili? Ai, gente, é um horror. O fígado, enquanto o fígado está ocupado metabolizando o álcool, ele não pode realizar as funções noturnas de desintoxicação sistêmica, né? Porque ele está lidando com aquele tóxico ali momentâneo. Então, ele vai pausar o trabalho de reparo para lidar com a prioridade tóxica que você colocou no corpo. Isso vai diminuir a qualidade da reparação tecidual, vai piorar a retenção. Por isso que, quando eu falo que você bebe, você acorda um baiacu, porque o fígado está ocupado com álcool, enquanto ele deveria estar ocupado com a reparação de outras substâncias tóxicas, né? Do organismo, com a desintoxicação sistêmica. Por isso você acorda inchada, vai aumentar a inflamação, inchada, inflamada, e também vai te acordar com a sensação de corpo pesado. Então, é só isso que faz o álcool no organismo. Então, quando a gente fala que uma tacinha de vinho não atrapalha o sono, não é falso moralismo, tá? É bioquímica mesmo. Você dorme, mas o seu corpo nele não dorme. Ele passa a noite trabalhando para sobreviver à tacinha de vinho e não vai conseguir te recuperar. Então, se puder, qual a estratégia? Qual é a minha grande estratégia para o álcool? É eliminar o álcool da sua vida? Não. Estratégia é, se você for beber, beba no almoço, né? Com uma aguinha, com a comida, beberica, porque até a noite vai dar tempo de recuperar. O organismo já vai ter lidado com acetaldeído, ao longo do dia você toma bastante água, e aí à noite o organismo ele consegue finalmente descansar e reparar, né? Lidar com outros processos. Então, não é o que eu falo, o equilíbrio é você saber quando utilizar, quanto utilizar, né? E quando fizer sentido. Então, é muito mais interessante você consumir, né, uma festa de dia a você consumir à noite. Mas se não tiver como, né? Se você for realmente consumir à noite, saiba, né? Damage control. Vai acordar, no outro dia vai ser meio caótico, mas tá tudo bem. É o que é, né? A gente faz o que consegue fazer, o que dá para fazer. Passemos então ao bloco suplementação. O que realmente funciona e ajuda na qualidade, no seu sono, para você melhorar, né? Estratégias para melhorar seu sono, suplementos para melhorar seu sono. A L-tianina. Até ontem a doutora falou do chá verde, né? Mas o chá verde à noite não é bom, tá? Porque o chá verde contém cafeína. Hum. E não é um pouquinho como a gente acha, não, tá? Então, chá verde, esquece. A L-tianina, ó, a L-tianina é um aminoácido do chá verde, mas aqui
você deve utilizar a L-tianina isolada, porque ela reduz a excitabilidade cerebral, vai aumentar as ondas alfa de relaxamento e vai ajudar a desacelerar a mente sem causar sonolência. Ela é ótima para quem não desliga à noite, aquela pessoa que está sempre pensando, sempre, né, o cérebro a mil. A L-tianina ajuda nesse estado de relaxamento das ondas alfa, tá? Dose ideal, sempre a dose ideal, né? Já falei, se quer suplementar, procura um médico profissional da área da saúde, vê se é para você e quanto é para você. Mas a dose ideal é de 100 a 300 miligramas à noite. Glicina. Por que suplementar glicina? Porque ela vai reduzir a temperatura interna do corpo e acelerar o início do sono. Ela também melhora o tempo do sono profundo. A dose mais estudada é de 3 gramas à noite. Glicina é interessante combinar, sabe com o quê? Que eu vi, eu estava estudando, com peptídeos de colágeno. Olha que interessante. Essa combinação funciona especialmente para quem acorda com dor no corpo, desconforto, tensão muscular ou inflamação leve. Eles reduzem microdespertares causados por dor e melhoram a continuidade do sono. Não serve para induzir o sono, mas melhora a qualidade da noite para quem tem desconforto físico, tá? Então, seria de 5 a 10 miligramas de peptídeo de colágeno e 2 a 3 gramas de glicina. Achei bem interessante. Taurina. Taurina atua nos receptores GABA, ajudando a reduzir o estado de vigilância, de hipervigilância, né? A pessoa que está sempre ali na excitabilidade. Ó, excelente para pessoas ansiosas ou com mente acelerada no fim do dia, que não é nosso caso, né? A gente é bem equilibradinha, a gente não é nada ansiosa, bem tranquila. Dose ideal de 500 a 1 grama, 500 miligramas a 1 grama à noite. A gente já falou ontem do 5-HTP, que é o precursor direto da serotonina e que é precursor da melatonina. Ótimo para quem deita e a cabeça não para. É tudo, né? Não é nosso caso. Tudo a gente deita e já dorme. Nossa, tem um ódio, aquele povo que encosta e dorme. Sério, entrou no avião, o avião nem decolou, a pessoa já tá dormindo. Eu falei, gente, não é possível, meu Deus, não é possível. Como é que pode? O que que essa pessoa faz? Porque, nossa, gente, tá sentada, né? O banco nem reclinou ainda, né? Que quando vai decolar, o banco tá, tá em 70 graus, né? 90 assim, né? O banco, quando vai decolar, ele tá assim, né? A pessoa já tá dormindo. Tem gente que até abaixa a mesa e dorme. Eu falo, gente, não é possível. Eu fico chocada. Mas, enfim, a gente tem que suplementar mesmo, né? Para ver se a gente consegue chegar nesse nível. Inositol, ele regula receptores de serotonina e GABA, é muito eficaz para a ansiedade noturna, despertares frequentes e para quem tem dificuldade também de desligar. É um dos melhores moduladores naturais do sono profundo. Por isso que você vê muito suplemento, o tal do magnésio inositol, né? Que na verdade é um dos melhores combos para o sono, porque atua tanto na mente quanto no sistema nervoso central, tá? Então a dose ideal é de 1 a 3 gramas noite. Você já compra aqueles sachêzinhos pronto, tem os potinhos que você coloca já um scoop, é bem interessante, tá? Eu te falei, eu não tenho dificuldade no sono, se eu deito, realmente, ou eu vou ler alguma coisa e tal, mas o meu organismo, ele é super acostumado a dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário. Mas já tomei, eu acho que faz bastante diferença, adoro testar, adoro, e eu acho muito interessante, mas eu sou fã número 1 de chá, né? Chá eu fico dopada, chapada. Os chás tem cada chá, menina do céu, nossa, e passar todos para vocês. Então, a dose de magnésio de inositol, 1 a 3 gramas noite, tá? E aproveitando também para falar dos magnésios, tem o biciclinato, que vai ajudar no relaxamento do músculo e também da mente. E tem o treonato, que vai atravessar a barreira hematoencefálica e melhorar o sono REM. Tá? Doses de 1 a
de 1.000 a 2.000 miligramas. O treonato, o biciclinato eu não falei, né? De 200 a 350 miligramas à noite. Triptofano. A gente já falou do triptofano, né, em suplementos, mas enfim, como estamos na aula de sono, não custa reforçar, né? Você já sabe, mas não custa lembrar. O triptofano é o aminoácido que dá origem à serotonina. Ele é mais suave que o 5-HTP e funciona muito bem para melhorar o humor noturno, irritabilidade, ansiedade leve e aquela sensação de mente emocional antes de dormir. Dose usual de 500 a 1 grama à noite. A melatonina, a gente falou, né? Suplementos, utilizar em microdose, porque ela não é um indutor do sono, ela é um regulador do seu ciclo circadiano. Doses baixas ajudam o cérebro a entender que a noite começou. Doses altas podem atrapalhar o sono REM, deixar a pessoa grogue e desregular o ciclo circadiano, tá? Então, a dose usual é de 0,3 a 1 miligrama, quando você precisar regular, né? Tem também o GABA oral. O GABA, ele é o principal neurotransmissor inibitório, é o freio do nosso cérebro. Parte dele age no intestino, que é nosso segundo cérebro, né? E conversa diretamente com o sistema nervoso pelo nervo vago. Ele ajuda muito na sensação física de relaxamento e ajuda a reduzir a tensão corporal. Dose usual de GABA, de 100 a 300 miligramas à noite. E os fito... Nossa, 8h25 já. Sempre juro que vai ser rápido, nunca vai, né? Os fitoterápicos que realmente funcionam, eu acho incríveis, tá? A gente já falou. Ashwagandha, que ele é o regulador do cortisol. Ele reduz o cortisol noturno, tá? Pessoas que acordam 3, 4 da manhã, normalmente são as pessoas que estão sofrendo de picos de cortisol, tá? E a ashwagandha ajuda a estabilizar esse eixo. A Gabriela, acho que é para você isso aí, hein? Queria dizer nada, não, mas acho que é para você. Ele ajuda a melhorar a ansiedade, a hiperativação e vai favorecer um sono mais consistente e menos fragmentado. Que não é normal, viu? A pessoa que vai dormir meia-noite, acordar às 4 da manhã e correr, tá? Você já tomou ashwagandha? Vamos aumentar essa dose aí. Depois eu quero saber quantos miligramas você tomou. Magnólia. A magnólia é quase um ansiolítico, tá? É um dos maiores moduladores do receptor GABA. E o GABA é o neurotransmissor que reduz a atividade neural, acalma o cérebro e prepara o corpo para dormir. O onoquiol, que é o principal composto da magnólia, tem ação semelhante a alguns medicamentos ansiolíticos, mas sem causar a dependência, né? Como os ansiolíticos causam. É excelente para sono superficial e mente hiperativa. Mulungu, nossa, chá de mulungu, eu nem faço mais, tá? Chá de mulungu, acho que me deixa dopada. Ó, tem um efeito sedativo mais pronunciado, chá de mulungu, até tenho aqui. Gosto horroroso, mas olha, é meio, sei lá, meio mágico. Ele é extremamente útil para pessoas que têm muita excitação noturna, hiperexcitação noturna, taquicardia por ansiedade, ou aquela sensação de corpo ligado, mesmo estando exausta, né? Não consegue desligar. Atua fortemente no sistema GABA, promovendo relaxamento muscular e mental. Para mim é quase uma droga, mas super eficaz. Não custa tentar, né? Se você não quer tomar remédio, que eu sou sempre, o remédio para mim é sempre a última opção, né? Primeiro parte para as estratégias naturais. E aí, se realmente não consegue, tem que ir ao médico, tem que tomar remédio, tem que buscar ajuda. Não é vergonhoso você buscar ajuda. Vergonhoso é você não ter qualidade de vida e não viver bem, né? Não conseguir fazer suas coisas cotidianas, viver arrastada. Valeriana é excelente para iniciar o sono, você induzir o sono, tá?
O efeito da valeriana, ele é cumulativo, funciona melhor com uso contínuo do que alguma solução pontual, mas chá de valeriana também, mulungu, valeriana, camomila, lavanda, sério. Pelo menos para mim, eu fico dopada. Fico muito dopada. Às vezes, quando eu tô muito agitada, faço um chazinho ali, ó, já era. E tem também aqueles compostos prontos já, né? Com mistura de magnésio, inositol, triptofano, 5-HTP. Tem N coisas ali que realmente funcionam. Funcionam, mas aí eu acho que te deixa meio dependente, né? Eu utilizo, mas em dias pontuais, do que você tomar todo dia. Aí o organismo se acostuma, né? Eu sempre falo para você dar estímulos variados para o organismo. Ver como você vai estar naquele dia. Pô, eu tô muito irritada hoje, tô muito estressada. Ok, aí acho que vale a pena. Agora, todo dia, não acho interessante. Camomila. Camomila, ele é um calmante cerebral, auxilia, óbvio que não na mesma proporção de um remédio, né? Mas ela tem um composto chamado apigenina, que se liga aos receptores GABAs e vai reduzir levemente a ansiedade. Ela é suave, mas funciona especialmente para quem tem estômago sensível, tá? Digestão lenta à noite, ou até um nível leve de inquietação, a pessoa um pouco irrequieta, né? A lavanda, que é famosíssima, que é moduladora do sistema parasimpático, é comprovado que tanto por inalação quanto por injeção ela já reduz a frequência cardíaca. Ontem eu até perguntei na live a respeito dos óleos essenciais, inclusive o de lavanda. Então, ela é comprovado, tá? Que reduz a frequência cardíaca, vai modular o sistema parasimpático e facilitar a entrada do sono. Ela não é sedativa, a lavanda. Ela cria o estado fisiológico que permite o corpo desligar. Então, lavanda, chazinho de lavanda, óleo de lavanda, alguma coisa alguma coisa de lavanda, né? A gente sempre tem uma estratégiazinha à mãos. E tem alguns fitoterápicos que quase não são comuns, tão comuns, né? Mas a passiflora talvez seja, que é o do maracujá, né? Nossa, meu pai faz sucos e sucos e sucos de maracujá. Abre a geladeira dele. Abre a geladeira dele, é só suco de maracujá. Ai, gente, olha. Eu falo, pai, não é assim que funciona. Ai, me deixa comer suco de maracujá, tá bom. Enfim, ele é um regulador da ruminação mental, a passiflora, que vem do maracujá. Atua aumentando o GABA e reduzindo a ruminação mental. É excelente para quem deita com muitos pensamentos ou tem ansiedade leve. Tem efeito mais modulador, ajuda a modular do que você sedar, né? Para você, durante o dia, dar uma estabilizada. Mas, assim, são estratégias leves, né? Se você tem algo mais grave, tem que ir ao médico e procurar ajuda médica, não tem jeito. A escutelária, ela é pouco conhecida aqui no Brasil, mas muito estudada fora. Tem compostos flavonoides que reduzem a estabilidade e melhora a transição para o sono profundo. É uma planta com ação ansiolítica, tá? Escutelária. Nunca tinha ouvido falar. Também essa aqui, cava-cava, é extremamente eficaz para a ansiedade, que impede ao sono. Atua nos receptores GABA, mas deve ser usada com orientação profissional. Essa aqui deve ser boa. Pois em doses erradas pode sobrecarregar o fígado. Para uso orientado, né? Cava-cava. Funciona muito bem. Enfim, se tem uma coisa que eu quero que você leve aqui dessa live do sono, é o seguinte: o sono é a base da sua vida. Se o seu sono não tá bom, você não tem qualidade de vida. Não tem jeito. Tem que regular isso aí. É no sono que você se reconstrói, que o cérebro vai limpar as toxinas, só revisando, revisitando, que a sua emoção vai se organizar, que a inflamação vai diminuir, que sua energia vai nascer,
pro dia seguinte, vai brotar. É daí que vem a tal da pessoa com fogo no rabo, do ciricutico, é do sono, começa pelo sono. E nada, nada, absolutamente nada vai substituir a higiene do sono. Luz certa, horário certo, temperatura certa, alimentação certa, desaceleração certa, suplemento nenhum vai fazer milagre se a sua fisiologia não for respeitada. E tem mais, o sono é o melhor anti-rugas que existe. É o melhor anti-idade que existe. Ele é o melhor regenerador natural da nossa pele. Não há sérum, não há procedimento, não há skincare, não há. A Biochic é maravilhosa, eu amo de paixão, mas não há nada capaz de competir com a qualidade da reparação celular que acontece enquanto a gente dorme. Ou seja, e ainda é de graça, né? Você não paga nada. E é infinitamente mais potente do que qualquer produto que você possa comprar. Você pode ir lá comprar os melhores produtos, La Mer, produtos caríssimos, Dior, Chanel, whatever. Se o seu sono não é bom, querida, esquece. Pode ficar botocada, botar preenchedor, ficar com aquele rosto inchado. Você não vai ter qualidade de vida e o vício, até o próprio vício da sua pele, a qualidade da sua pele depende muito do seu sono, muito. Você pode ver pessoas que têm estresse oxidativo muito grande, corredores, por exemplo, pessoas, atletas de ponta, de elite, não, é que não dá, eles não mostram, né? Zoom, eles são, a pele, você já viu a qualidade da pele? Destruída, destruída. Ah, não tem nada a ver com sono e tal. Óbvio que é o todo, né? Quando você leva tudo ao esforço, tudo ao limite, o organismo não dá conta, né? E aí até reflete até na aparência física. Mas por que que eu tô falando isso? Não há procedimento que vai substituir algo que está em déficit no seu organismo. O sono é isso. Se o seu sono tá horroroso, horrível, você pode fazer o procedimento que for, não vai melhorar. Ah, fazer uma plástica. Ok, vai melhorar ali aquele momento, mas daqui a 1, 2, 3, 5 anos, vai voltar para o mesmo lugar. Então, se você realmente quer acordar com mais energia, mais clareza, mais leveza, mais viva, mais enérgica, com a pele mais viçosa, comece pelas suas noites de sono. O sono, ele determina a sua qualidade de vida, a sua longevidade saudável. Então, presta atenção como é que tá e ajuste isso aí. Assim, prioridade número 1, ajustar o sono. A base de tudo. A alimentação, depois você vê a alimentação, deixa para depois. Primeiro de tudo, sono. E aí o resto é mais fácil de mexer. Mas o sono realmente é a diferença que faz. Acho que, ó, 8h37, gente, eu sempre me passo, né? Ai, me peço perdão. Mas espero que eu tenha agregado, que eu tenha somado. Alguém quer contar alguma experiência da. Acho que a Emily chegou a falar, né, do ar-condicionado que fez muita diferença, né? De dormir, de dormir no ar-condicionado, né? Só uma simples estratégia. Agora que eu vi, Mulungu funciona. Maravilhoso, né? O sono, gente, o sono é fundamental. Mas assim, prestem atenção no que vocês comem à noite, né? Comer o álcool. O álcool à noite, realmente, ele não vai ajudar no sono, coisas cruas não ajudam na digestão, que aí o organismo fica comprometido. Eu, por exemplo, eu janto sempre antes das lives, tá? Eu nem mostro porque é corrida, né? Mas eu janto antes das lives e aí agora eu vou comer, com certeza vou comer porque minha meta proteica tá deficitária. Ah, mas não, tudo bem, mas assim, o interessante assim, ó, se você for comer, por exemplo, sashimi, não tem problema, porque você já comeu, né? São 8h30 da noite, você vai dormir, sei lá, 10h30, 11 horas, pelo menos umas 2, 3 horas da hora que você for dormir, né?
Chocolatinho antes de dormir. Pois é, Gabriela. Não é legal, né, querida? Tenta substituir esse seu, né? Não deixa de ser, é um hábito que é um vício, né? Por algo doce, adocicado, mas não o chocolate, né? O açúcar, né? Você já tentou alguma estratégia desses, desses preparados, esse koala, esse alguma coisa que não tem o açúcar, né? Porque o negócio de chocolatinho é o tal do açúcar que vicia, né? Você acaba se tornando viciado, dependente. Você não pode ser dependente de nada, né? E não funcionou? Koala, nada, aquele chá da. Deixa eu pegar aqui, peraí. Esse chá aqui da Twinning, você já tomou? Nossa, eu acho uma delícia. O koala, ó, koala é esse aqui, né? Não me faz bem o koala, sabia? Eu tomo koala, me dá dor de estômago absurda, absurda. Sabe como é que eu uso? Não, vou ensinar a estratégia então. Esse chá é muito maravilhoso, né? E é super simples, e para mim e tem o de maçã também, que eu acho uma delícia. E eu acho docinho, assim, você coloca um doce. Aham, dá uma molezinha, exatamente. Mas sabe por que eu tenho koala? Sabe como é que eu faço? Que agora eu já jantei, né? Só que como eu não bati minha meta proteica, porque eu não tomo café da manhã, eu tomo a minha dose proteica à noite, que não é pesado, né? Eu vou dormir 10h30, 11 horas, agora tá ok, porque não vai comprometer a digestão. Eu coloco lá a minha dose proteica. Normalmente daí eu já coloco 30 gramas de proteína à noite, porque o organismo consegue lidar, digerir de 30 a 35 gramas proteicas é ótimo, de proteína por vez, né? Então, até 35 gramas dá para você ingerir numa refeição só, né? Por exemplo, vou bater minha meta proteica, vou botar 50 gramas de proteína na refeição. Você vai jogar 15 gramas fora, porque mais que 35 gramas por refeição o organismo não vai absorver aquela proteína, tá? Acho que eu não cheguei a falar na aula de alimentação sobre isso, né? Então, por refeição é no máximo 35 gramas de proteína, tá? Não adianta você comer numa tacada só, porque o organismo não vai aproveitar. Mas, enfim, vou colocar 35 gramas de proteína, vou fazer um creminho, coloco frutas, normalmente morango, mirtilo e meia banana, porque banana também ela ajuda no sono, sabia disso? Ela é rica em triptofano. Mas não muito, porque tem bastante carboidrato, né? Mas, pois é, o tal do picolé de whey, né? Tá. Mas aí eu faço o creminho. Às vezes coloco um pouco de aveia para dar saciedade, mas a aveia cozida, né? Lembra, alimentos cozidos antes de dormir. Um pouquinho de aveia e coloco o polvilho, isso aqui, coloco isso aqui no creminho, para dar um sabor eu gosto do sabor disso aqui, na verdade. É de baunilha, ó. Tem glicina, ó, que a gente falou, ó. Glicina, inositol, enovita, não sei o que é enovita, magnésio e triptofano. Aqui, não sei se dá pra ver. Vou até ver o que que é enovita. E aí eu coloco no creminho. Aí fica um creminho, né? Já com um sabor. Eu não coloco um scoop inteiro. Um scoop inteiro tem 30 gramas, não quebra jejum. 2,1 de carboidrato. Gordura, 1,8 e não tem proteína. Mas tem um monte, nossa, é uma composição absurda. Tem TCM, glicina, inositol, magnésio, carbonato de magnésio, inulina, que é fibra, taurina, triptofano. Nossa, olha o tamanho da lista de coisas, gente. Pelo amor do padre. Enfim, estratégias. É uma estratégia, mas, ai, Gabi, é minha meta é tirar esse seu chocolate à noite. Não dá para ser inserir durante o dia? Depois do almoço, à tarde, à noite, não tem como. Posso te falar, talvez até tirando o chocolate à noite vai te ajudar a dormir melhor. Ah, você come durante.
Você come durante o dia também. Ai, Mili, o que que a gente faz com essa menina, gente? É, então faz o que dá para fazer, mas saiba que talvez isso possa melhorar a qualidade do seu sono, né? Tentar dar uma forçadinha no início. Eu também, eu já te falei, eu era a pessoa que eu não conseguia sair de casa sem tomar. A princesa não podia, chata, enjoada, fresca, não podia sair de casa sem tomar o café, cafecito da manhã. O ovinho, o mamãozinho, o pãozinho, precisava. Precisa, não quero saber, eu preciso. Hoje em dia não tomo café e você assim, Milly. Hoje em dia, nossa, hoje fiz o meu shot com beterraba, fui para aula de tênis, levei meu cafecito, fui na casa do hipocondríaco, a gente foi à praia, não comi, eu fui comer aquela hora, era 12:30, que eu passei no posto de gasolina, comprei o menos pior que tinha lá, né? Que era horroroso, né? Com leite e tal, enfim, né? Não era legal, mas tomei aquilo e fui almoçar 2:30 da tarde, 3 horas, 2:30. Central fecha às 3, eu fui almoçar com um amigo, 3 da tarde, feliz da vida, tranquilo, sem, nossa, tô morrendo de fome. Porque tudo é adaptação, né? Não tô dizendo que é certo o que eu faça, né? Você estaria morta. Pois eu também era essa pessoa. Mas você vê que o organismo ele não precisa ele não precisa, né? A gente não pode precisar e ficar dependente. O correto eu sei que não é correto ficar sem o café da manhã. Não é que não é correto, não é legal, né? Ficar sem o café da manhã. Mas enfim, me acostumei, meu organismo reage bem, não deixo de perder de ganhar, ingerir meus nutrientes, de repor de alguma outra forma. Mas o açúcar antes de dormir, eu acho que podia dar uma maneirada, né? Depois a gente vai conversar sobre isso. Tá, vou parar de falar. São 8:45. Espero que tenha sido esclarecedora, que ajude vocês de alguma forma. E é isso. Amanhã temos live. Ai, amanhã temos live, sabe de quê? O assunto que eu mais amo. Contemplação do belo. Ah, meu Deus do céu. Amanhã a gente vai falar de contemplação no todo. Contemplação em português, em espanhol, em inglês, em tudo. Beijo, beijo, até amanhã. Então, amanhã tem que ver, porque eu queria. Depois eu vou mandar lá no grupo. Amanhã eu queria ver o concerto de Natal. Vai ser aqui na Ponte. Vamos ver, Emily, Gabi, vamos ver. Vai ter a camerata, eu acho que vai ser 7:30. Então, pensei de fazer às 6 horas. Mas depois eu vou mandar lá no grupo. Só vou confirmar o horário ali e eu vou mandar. Mas amanhã, vamos contemplar o belo no seu todo. Tá? Beijos. Depois eu mando ali no grupo o horário. Até amanhã, meninas. Beijão.